Então, vamos lá para o nosso encontro. Primeiro, eu quero começar com uma pergunta. Sério, eu fiz o encontro de hoje, tudo de manhã, 5:30 da manhã. Olha isso aqui. Tem um monte de coisa para a gente conversar. E a gente vai falar muito sobre ansiedade, sobre regular as nossas emoções, sobre virtudes também. E eu quero começar com uma pergunta. Como é possível alcançar o nosso maior potencial, o nosso maior desempenho, com a mente em outro lugar? Como é possível a gente ser feliz com pensamentos catastróficos sobre o futuro ou sobre o amanhã? E eu li uma frase hoje que eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei meditando 20 minutos sobre essa frase, que é a seguinte: é quando imaginas de tudo, quando pensamos incessantemente de modo catastrófico, que nos sentimos mais infelizes e com mais medo. Contudo, quando nos concentramos no que precisamos aguentar e no que nós devemos fazer agora, ficamos ocupados demais para nos preocupar, ocupados demais trabalhando, e a ansiedade não tem lugar. Então, a gente vai conversar um pouco sobre a ansiedade. E a ansiedade, ela dá vários sinais. Então, estabilidade, instabilidade emocional, irritabilidade, hiperaceleração, mente muito acelerada, dificuldade de se gerenciar perante uma tensão, déficit de concentração, de foco, sabe? Fica sempre voando, sempre na maionese, nunca está ali de fato. Sintomas psicossomáticos, então sente muita dor na barriga, prisão de ventre, intestino irritável, sente fraqueza, moleza, tontura, fica tremendo. Eu, na minha lua de mel, tive uma crise de ansiedade porque eu fui mergulhar e eu fiquei com medo do bicho que, enfim, tá no pé, ouriço, sei lá. Menina, eu tremia no mar, eu tremia. Assim, eu passei muito mal. Depois que a gente terminou esse mergulho, eu fiquei 1 hora tremendo e tava um sol de 40 graus. Eu tive febre por conta desse bicho. Olha só isso. O nível da ansiedade que eu fiquei por causa daquele bicho, mas na verdade a raiz eram os meus pensamentos. E antes de eu mergulhar, eu já fiquei imaginando a minha vida como seria com o pé machucado ou sem o pé. Olha só, tá? E olha só, a ansiedade, ela não é 100% ruim. Tem a ansiedade vital. A ansiedade que deixa você empolgada, animada, que gera criatividade. A ansiedade que anima a sua inteligência para as coisas que estão acontecendo. E olha só, até Jesus teve essa ansiedade boa. Lá em Lucas 22:15, ele fala assim: esperei ansiosamente por esta ceia. A ansiedade vital, ela é boa para você conquistar os seus projetos. Ela é boa para você avançar nos seus hábitos e na sua vida. Mas a ansiedade doentia é aquela que prejudica o seu desempenho intelectual. Ela rouba a sua energia, ela rouba a sua liberdade emocional, porque você vai sempre antecipando situações futuras que aparecem ameaças, que aparecem perigosas. Não, na verdade que parecem perigosas. Você vai sempre tendo esses pensamentos antecipatórios do sofrimento porque você quer se proteger. Porque você quer estar sempre controlando também esse futuro. E para o seu cérebro é muito ameaça o que está por vir. Então você vai tendo esses pensamentos muito negativos, infelizes, que vai te deixando cada vez mais ansiosa. E isso leva a gente a ter uma aflição muito profunda. Eu já vivi no padrão de ansiedade, porque o seu cérebro, ele se acostuma com o seu estado emocional. Então, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que se considera ansiosa, ela está sempre ensinando para o seu cérebro que ela é ansiosa. Então, ela se torna boa em ser ansiosa.
E eu era essa pessoa. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa. O meu estado emocional era ansioso. E eu vivia aflita, angustiada, perturbada, com tensão, com medo, com avidez. Eu ficava sempre tensa, o coração sempre acelerado, e isso sugava a minha energia. Porque a ansiedade e a preocupação vai sugando a sua energia. E essa energia, ela é poderosa. Porque se você não está colocando nos seus projetos e na sua vida, você está colocando nas preocupações e nas ansiedades. Então, a ansiedade, ela vai prejudicar muito a sua vida, os seus hábitos, emagrecimento. Porque ela tira a sua paz, alegria, autoestima. E ela elimina as suas virtudes. Porque se você está andando em ansiedade, você não está andando em coragem. Você não está andando em virtudes. E nós não nascemos para ser mulheres desprovidas de sentir ou de não sentir ansiedade. Mas Jesus fala para a gente não andar de forma ansiosa. Ou seja, tudo bem você sentir, mas ela não pode ser a sua identidade. Ela não pode ser quem você é. E muitas pessoas carregam isso. Eu sou ansiosa. Eu sou assim. Então você está andando ansiosa, você não está vendo como um sentimento. E a palavra ansiedade, ela vem do latim, que se fala anxietas. Creio que é assim a pronúncia. E o que essa palavra, ela significa? Apertar ou sufocar. Ou seja, a ansiedade, ela te sufoca. E Jesus, ele não quer que a gente ande assim. Jesus não quer que a gente ande no estado de espírito de estar sempre sufocada, de estar sempre com a garganta apertada, o coração apertado, de estar sempre em um estado de espírito deprimido ou em um estado de espírito de mau humor. Ele não quer isso. Isso não é fruto do espírito. Isso é fruto da gente não saber lidar com os nossos sentimentos. Da gente não renovar a nossa mente. Eu vou falar sobre vários princípios aqui para a gente fazer isso, tá? E aí a gente vai ler Mateus 6, 22. Eu vou ler aqui. Mateus 6, 25, desculpa, em diante. Então, olha só. Por isso, eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós... Calma aí. Não sois vós muito melhores do que elas? Eu troquei a Bíblia, porque eu tenho várias Bíblias. E aí cada Bíblia é uma palavra diferente. Aí eu fico assim, meu Deus, calma. E vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. E Salomão era o homem mais rico, tá? Portanto, se Deus assim veste a grama do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vós vestirá muito mais, ó vós de pequenas fé. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo: o que comereis, ou o que bebereis, ou com o que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentis buscam. Portanto, vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, virtudes, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. E o que a gente aprende aqui? Que Jesus, ele não quer que a gente valorize aquilo que o dinheiro
compra. Ele quer que a gente valorize aquilo que o dinheiro não compra, que é o quê? Tranquilidade, solidariedade, amor mútuo, lucidez, consciência, presença, equilíbrio, coerência, unidade. Tudo isso é o que Jesus quer que a gente valorize. Jesus quer que a gente valorize muito mais o ser do que o ter. Jesus quer que a gente valorize muito mais a nossa saúde física, mental e emocional do que as coisas que esse mundo pode oferecer, ou os desafios futuros. Ele quer que a gente fique pensando nessa vida de virtudes e quem nós podemos nos tornar do que nos problemas que não são nem reais, que são tudo imaginários. Porque 90% dos nossos problemas não vão acontecer. E quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma dificuldade, quando a gente tem um desafio, a pergunta a se fazer é: qual é o pior cenário que pode acontecer? Você vai ver que o pior cenário nem é assim tão ruim. Que é tudo imaginação. Sua mente sempre vai criar o pior cenário porque ela quer te proteger. E às vezes ela até quer te afastar de uma coisa muito boa. Porque não existe um sonho maravilhoso que não vai ter uma coisa ruim ali. E ela quer te impedir disso. A gente sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa. A gente sempre, não tem como você avançar na vida se não tiver que renunciar a alguma coisa. Não tem vitória se você não tem algo a perder ali também. Não tem realização se você não tem algo a abrir mão. Então é isso que Jesus quer que a gente faça. E tem alguns princípios de como a gente pode lidar com a ansiedade. E aí engloba todos os nossos sentimentos, tá? Princípios para a gente ser mulheres com inteligência emocional. Sabe lá em Provérbios 31, que fala que a mulher sábia, ela sorri para o futuro? Imagina a gente viver assim, que incrível. A gente sorri para o futuro, ou seja, não tem ansiedade, ela não anda ansiosa. Ela não anda pensando nos problemas, ela anda sorrindo para o futuro. Uma convicção interna muito forte. Tá? Então, é essa a nossa meta. Se tornar uma mulher que sorri para o futuro. Se tornar uma mulher com inteligência emocional. E a primeira é: conheça a ti mesmo. O meu povo perece por falta de conhecimento. Sempre lembre-se disso quando você tiver com problema em alguma área da sua vida. Quando você estiver paralisado em algum momento, é falta de conhecimento. É falta de consciência. É falta de sabedoria. E a gente precisa se conhecer. O que me deixa ansiosa? O que eu estou sentindo? O que gerou isso? Porque não tem como você combater um inimigo se você não conhece o inimigo. Não tem como você eliminar um fantasma se você não sabe que ele existe. E o porquê ele está ali. Qual foi a porta que você abriu? Não tem como um exército vencer o outro exército se eles não conhecem o exército. Não tem como um time de futebol vencer o outro time se ele não entende como o outro time joga. Então não tem como você vencer os seus fantasmas se você não conhece os seus fantasmas. Ontem eu e meu marido a gente ficou sentado um tempão conversando o que nos irrita, o que nos deixa ansiosos, o que nos preocupa. Então a gente tem que também ter essa visão. Isso é o meu gatilho? Isso me faz mal? Isso me prejudica? E como que eu posso fazer para lidar com essas situações? O porquê que isso parece que me angustiam tanto? Eu fico pensando demais no meu futuro e as coisas que podem acontecer de errado e tal. Tá, mas eu tenho metas claras para o meu futuro? O que eu estou fazendo hoje? Quais pensamentos eu estou tendo hoje? A gente tem que se investigar. Porque se a gente nunca questiona os nossos sentimentos, a gente vira escrava deles. Se a gente nunca compreende por que nós estamos assim, a gente vai permanecer assim. E a gente precisa questionar as nossas crenças. Isso é coragem. O medo não deixa a gente questionar as nossas verdades. O medo faz a gente permanecer no mesmo sentimento.
certo? Primeiro princípio de todos. Todos os dias a sua meta é conhecer você e conhecer a Deus. Segundo princípio, limpe a sua alma. Coloque a casa em ordem. Eu amo uma passagem que Jesus pede, que Jesus foi lá ressuscitar Lázaro. E aí ele fala assim: tirem a pedra. Tirem aquela pedra. A gente precisa tirar a pedra que está sempre impedindo a gente de ter saúde emocional. A gente precisa arrancar essas ervas, como que é o nome? Ervas Daninha. Isso, ervas daninhas, que são espinhos, que está sempre prejudicando a horta, que está sempre infectando. E o que que infecta o nosso coração? Falta de perdão, amargura, ofensa, um diálogo interno destrutivo. Tudo isso vai prejudicando a nossa casa interior, os nossos hábitos, os nossos pensamentos. Então a gente precisa ter um estilo de vida onde a gente limpa o nosso coração, onde a gente limpa as nossas ofensas, os nossos próprios erros, onde a gente consegue sempre entender que se eu carregar esse sentimento, essa fala dentro do meu coração, a minha casa nunca vai ficar em ordem. Nunca. Então eu preciso ter sempre um estilo de vida de olhar para a compaixão para as outras pessoas, mas para mim também. Porque a pior coisa, assim, tá tudo certo, as pessoas às vezes magoar a gente, é esperado. A gente sabe que as pessoas podem nos magoar. E a gente até consegue perdoar. Mas e quando a gente mesmo erra? E quando a gente mesmo faz alguma coisa que a gente não gosta e a gente vai lá e se acusa e se condena? E pessoas excelentes vão se autocobrar mais. Pessoas excelentes, pessoas com consciência, pessoas que estudam, pessoas que estão buscando esse desenvolvimento pessoal se cobram mais. Isso é muito verdade. Mas a gente também tem que entender que a gente é falho e que a gente vai ser imperfeito. Eu falo isso até por conta de mim. Às vezes, sei lá, eu dou uma consulta e eu sinto ali que eu poderia ter feito uma coisa diferente. Eu fico me martirizando o dia inteiro, porque eu quero ser excelente. E naquele momento, eu não consegui ser 100% por alguma coisa que aconteceu, mas talvez eu tenha sido, por conta da consciência daquele momento. Então, a gente pode mesmo limpar a nossa visão sobre nós, para o nosso corpo ser cheio de luz, para a gente ser a luz, certo? Terceiro princípio, tenha uma rotina emocional. Isso eu falo porque isso salvou a minha vida há 6 anos atrás. E é uma rotina que eu não abro mão. É uma rotina de pessoas altamente eficazes. E aí a gente pode até trazer a um versículo que é Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Por que você acha que Deus fala para a gente ter um momento secreto ali? Para a gente ir para o quarto. Porque é ali que a nossa rotina, é ali que a nossa vida emocional é renovada. É ali que a gente se conhece. É ali que a gente conhece a Deus. Então a gente tem que ter momentos de metacognição, de fazer uma mesa redonda com você mesma, entender os seus sentimentos, entender os seus pensamentos. Durante o dia, se perguntar como eu estou me sentindo, qual é o foco aqui agora, qual é o objetivo nesse momento, como eu posso encarar essa situação de uma forma diferente. E essa rotina emocional é você também declarar bênção sobre a sua vida. Juro, quando eu tô correndo, eu sempre vou reafirmando dentro de mim, eu sou atleta, eu vou pegar pódio, eu isso, eu aquilo. A hora que eu acordo, a primeira palavra da minha boca é: bom dia, Jesus, hoje vai ser um dia extraordinário. Enquanto eu faço o meu café, eu vou visualizando, mentalizando como eu quero o meu dia. Sem celular, sem nada.
O celular também, as telas, vídeos curtos, rouba a sua energia, rouba a sua paz, te deixa muito acelerada. Então, a rotina emocional, ela também entra de você não ter hiperestímulos. Ficar assistindo aquelas séries que colocam você em um estado emocional negativo. Filmes que colocam você em um estado emocional muito para baixo. Músicas, a mesma coisa. Cuidado com as letras. Cuidado com as falas. Isso tudo é rotina emocional. Ok? Quarto princípio. Pare de se condenar e se abençoe. Vamos ler Mateus 18, capítulo 18, versículo 18. Estou abrir aqui. Na verdade, eu vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ainda eu vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Tudo que a gente fala, a gente está ligando na terra e no céu. Tudo que a gente fala é abertura para alguma coisa acontecer. E sabe o que é você se condenar? Você ficar falando assim para você. Eu sou muito ansiosa. Nossa, eu sou muito medrosa. Nossa, isso não dá para mim. Nossa, meu Deus, menina, eu fico pensando no futuro assim de forma desesperada. Eu fico sempre pensando nas coisas ruins que pode acontecer. Não, a gente tem realmente que visualizar o pior cenário, as coisas que podem acontecer. A gente tem que planejar as coisas que podem acontecer, porque a gente tem que estar preparada. A gente tem que sempre afiar o nosso instrumento, que é a gente. Para quando as coisas acontecerem, você ter confiança própria, que você dá conta daquilo. Por isso que estudar não é somente até o terceiro colegial, é para a vida toda. Porque você está se preparando para a vida. Porque quando acontecer um problema, você tem confiança em você mesma que você sabe resolver aquilo. Às vezes a ansiedade vem de você não ter repertório interior para lidar com as situações, para lidar com as coisas que podem acontecer no futuro, por você não se achar autoconfiante. E aí você fica se condenando com as suas palavras. E Provérbios diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Que as suas palavras vão produzir os frutos e coisas que você vai colher. Então, se a todo momento a gente fica falando, eu sou ansiosa, eu sou isso, eu sou aquilo, você está formando a sua identidade. Você está fortalecendo as suas crenças de identidade e merecimento. Então, que tal a gente trocar? Eu estou aprendendo a ser uma mulher equilibrada nas minhas emoções. Eu estou aprendendo a lidar com os meus sentimentos. Eu sou uma mulher equilibrada. Se durante, sei lá, um mês, todos os dias, você declarar isso sobre a sua identidade, eu te garanto que esse sentimento não vai mais florescer na sua alma. Porque a sua alma, ela é um jardim fértil. A sua mente é uma mente fértil. É igual quando você vai plantar alguma coisa. Por que você acha que Deus, ele deu a semente? Porque a gente tem que plantar as coisas. Se você vai lá e planta uma semente de maçã, ela vai produzir milhares de maçã. É a mesma coisa na nossa mente. Se você produz uma palavra, aquela palavra ela vai se reproduzir em um pensamento. E esse pensamento vai se reproduzir em inúmeras crenças, em inúmeras verdades internas. E essas verdades internas vão determinar o seu comportamento. E aqui a gente fala para todos os hábitos na nossa vida. Então não se condene que você não consegue emagrecer, que você não consegue fazer musculação, que você não consegue ler, que você não consegue isso, que você não consegue ser uma mulher mais doce, amável. Se abençoe. Se abençoe, porque tudo que você liga na terra, você liga no céu. E o mundo, ele é espiritual. Então pensa assim, o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Que graça tem você fazer o papel dele? Você, sério, eu fico pensando assim, gente, ele nem faz esforço, porque a própria pessoa já faz. E eu falo isso porque eu fazia isso até 2020. Eu fazia o papel dele. Ele não, sério, eu dava orgulho para ele, porque eu me condenava. E aí eu roubava a minha alegria, eu tirava a minha paz, o futuro de Deus para mim, ó, não tinha. Porque eu mesma acabava com isso.
com as minhas escolhas, com as minhas palavras, com os meus pensamentos. E quando eu parei no hospital, eu falei, Deus, acabou, não quero mais saber da minha vida. Agora eu quero a sua vida. Primeira coisa foi, para de se condenar. E a primeira coisa que Deus falou para mim, não foi para eu mudar os meus hábitos, foi para eu buscar conhecimento. Foi para eu ler a Bíblia e ler livros. Foi esse o hábito que mudou a minha vida. E sabe o que é mais importante para mim? Estudar. Não é mais importante para mim ficar sarada, ficar malhada ou ter muito sucesso na vida. É ser uma pessoa que tem conhecimento, que tem inteligência. Porque é isso que transforma o ser humano. O conhecimento. Então, a partir daquele momento que eu falei, Deus, acabou, não quero mais saber dessa vida que eu estou vivendo, essa vida que eu estou brincando de viver, eu quero levar a sério a vida, eu parei de falar que tudo é difícil, que eu não consigo, que não dá, que isso, que aquilo, que eu sou ansiosa, que eu sou depressiva, que eu sou gorda, que eu sou isso. Eu parei de falar essas coisas. E a minha vida floresceu porque eu comecei a cuidar da minha alma. A gente precisa cuidar da nossa alma, do nosso interior, do nosso espírito. E o sexto princípio, tenha uma mente que atraia a paz. A paz, ela é uma promessa, mas a paz é para todos? Não. É só para quem cumpre princípios. Então, vamos ler Filipenses, olha, medite nesse versículo, tá? Todos os dias, pode ler todos os dias. Deixa eu achar aqui nessa nova Bíblia. Cadê, Deus? Onde fica mesmo Filipenses? Acho que fica antes de Coríntios. Não. Achei. Obrigada, Deus, por me achar aqui. Filipenses 4, 8. Minto. 6. Filipenses 4, 6. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Vamos lá para essa mentalidade aqui, uma mentalidade que atrai a paz. Primeiro de tudo, o que a oração faz com a gente? Ela regula e alimenta o nosso espírito. Ela regula as nossas emoções e alimenta o nosso espírito. Então, a oração, ela tem que ser um estilo de vida. Não é para você ficar 6 horas no seu quarto orando. É para você ter um relacionamento com Deus. É você conversar com Deus em qualquer decisão. Eu vou fazer tal coisa. Senhor, você está comigo aqui? Espírito Santo, qual roupa eu coloco? Espírito Santo, o que eu falo nessa situação? Espírito Santo, como eu cozinho aqui? Gente, a minha comida só ficou top, porque minha comida era terrível. Quando eu comecei a falar, Espírito Santo, me ajuda a fazer aqui, porque eu não sei. A minha comida, ó, eu tenho até vontade de abrir um restaurante, que eu amo. Até o meu ovo é bom. E eu falo, Espírito Santo, como é que eu posso fazer essa pessoa se sentir bem ao meu lado? Sabe? Então, um dos princípios para a gente não andar ansioso, para a gente ter paz na alma, paz interior, é a gente viver em oração. Estilo de vida de oração. Olha, eu nem coloquei um brinco hoje, gente. Eu sem brinco. É também a gente andar em ação de graças. Imagina como a sua vida seria boa se tudo que você colocasse a mão você agradecesse. Juro, eu comecei a fazer isso na minha vida em 2021. Eu agradecia o sol, a estrela, porque a gente era tão lindo. Eu acordava 5 horas da manhã, porque eu morava com 6 pessoas e eu sempre acordei muito cedo. E aí eu acordava e ia para a cozinha, porque eu dividia quarto. Então eu ia para a cozinha que ficava lá no fundo, e aí sempre eu olhava para o céu e estava super noite. E todo dia tinha uma estrela que brilhava muito, 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 muito. E toda vez que eu olhava, eu lembrava da passagem que Jesus é a estrela. E eu ficava olhando e eu chorava, eu até me arrepia que eu lembrava da época. E eu olhava para aquela estrela e eu falava, Jesus, eu sei que você está comigo em todo momento. Aí eu até fiz um versículo e etc. E aí aquilo foi criando aquele relacionamento, porque eu comecei a ver ele em tudo, e ele está em tudo, ele está em cada momento. Então eu comecei a tudo agradecer. Ai, mas é positividade tóxica, eu prefiro. Eu prefiro. Assim, a gente ser otimista não é a gente negar as coisas, a gente tem que ser otimista, mas ainda assim se preparar para o pior. Se preparar para o pior é bom, você tem que saber o que pode acontecer de ruim.
para você se preparar. Bom, eu vou começar esse projeto, eu vou começar esse negócio, eu vou começar a faculdade. Qual é o pior cenário? Beleza. E como eu preciso me preparar para, se isso acontecer, eu não ficar ansiosa? Se planejar, é ter sabedoria. Não se constrói um prédio sem saber como é o terreno, sem saber o que pode dar errado no prédio. Porque aí você vai contratar as melhores pessoas. E aí você entra como a sua líder, a sua chefe. Ok? Então, outro princípio. Peça as coisas a Deus. Ele é seu pai. Pode uma criança pedir uma coisa para o seu pai. Vamos supor que ela pede, sei lá, uma bike. E o pai dá um peixe. Sei lá, dá uma carne. Não, gente. No momento certo vai dar a bike. Quando a criança estiver madura. Por isso que amadurecimento é um princípio para você alcançar a herança que Deus tem para você. Amadurecimento. Então, assim, não é que as coisas não estão acontecendo. Talvez você não esteja madura ainda para receber. Na maioria das vezes, é isso. Ok? Então, peça. Gente, não tenha medo de pedir as coisas para Deus. Eu literalmente peço tudo para Deus. Eu peço a garagem. Eu peço o que eu quero comer no dia. Eu peço as frutas que eu quero. Eu peço a comida que eu quero. Eu peço as minhas pacientes. Eu peço tudo. Eu peço o livro que eu quero. Gente, mas a gente não tem que buscar a Deus também pelo que Ele pode nos dar, mas pela presença dEle. Porque a presença dEle é o que transforma a nossa alma. E é para esse propósito que a gente veio. Para buscar Ele. Para viver para Ele. E para Ele ser acima de tudo. Sempre. Até que nada mais importe. Ok? Voltando aqui. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. Ou seja, a paz de Deus só vai vir quando você estiver vivendo uma vida espiritual. Quando você estiver cuidando da sua alma e do seu espírito. E aí, olha só o versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, gente, será que as suas preocupações e ansiedades, elas são verdadeiras? Ou são imaginárias? Por isso que a gente precisa sempre questionar as nossas ansiedades, rebater o que a gente está pensando, ser mais objetiva, mais lógica também. A gente é emocional, mas a gente também tem que ser pessoas inteligentes, pessoas lógicas, pessoas que sentem e se perguntam, isso é 100% verdadeiro? Ou eu estou distorcendo a realidade? Eu tenho esse hábito de distorcer a realidade. Então, acontece uma coisa, eu distorço a realidade. E eu vi o quanto isso é prejudicial estudando a vida de Steve Jobs. Ele era uma pessoa que sempre mudava a realidade para entrar nos próprios vieses que ele tinha, para confirmar as próprias verdades. Quando eu comecei a ver a vida dele, eu falei, meu Deus, eu não quero ser essa pessoa. É desagradável, é insuportável. E eu falei, Senhor, um monte de coisa que eu acredito não é verdade, porque eu distorço a realidade. E uma vez meu marido falou isso para mim, você distorce a realidade. Você acha que eu falei grosseiro com você, mas eu nunca falo grosseiro com você. Gente, o meu marido é o homem mais doce da história. Mas quando, sei lá, eu dormi mal, ou quando, sei lá, eu tô um pouco agitada internamente, e eu não fiz essa metacognição que eu falei, ele fala, sei lá, amor, etc., faz tal coisa. Para mim, nossa, você foi grosseiro comigo, eu não me senti bem. Ele fala, amor, eu não fui grosseiro com você. Você está distorcendo a realidade. E eu falei assim, é isso, eu vou mudar isso. Eu tive conhecimento. E agora eu posso mudar. Ok? Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Estas coisas que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. A paz só vai estar dentro de nós porque Deus, ele mora em nós agora. Ele não habita mais em tabernáculos ou em templos, mas em nós. Então, como que ele vai fazer morada se dentro de nós só tem pensamentos ruins?
Só tem pensamentos infelizes. Não tem como, gente. Não tem como você receber algo novo se você está sempre alimentando coisas velhas. Deixe a sua mente ser um lugar frutífero de coisas boas, não de espinhos. Ok? 7º princípio, use a sua imaginação de forma intencional. Uma coisa muito valiosa. Faça metas claras na sua vida. E não metas a longo prazo, metas para hoje. Qual é a meta hoje? Qual é a meta clara que você quer viver hoje? A hora que eu acordei, eu sempre falo isso, Senhor, a meta clara de hoje é eu viver isso, isso, isso. É eu fazer isso, isso, isso. Porque eu tô colocando a minha energia mental no que eu posso fazer, em como eu posso ser melhor, em como eu posso crescer. E não nas coisas que vão acontecer, e não em todos os problemas que eu tenho que fazer. Eu tenho que colocar a minha energia naquilo que eu quero. Vai ter dificuldades, vai ter ansiedades, vai ter problema, mas se eu ficar presa naquilo, mirando naquilo, eu nunca vou evoluir. Então, a gente pode colocar a nossa atenção mental em tudo que a gente quer conquistar, em tudo que a gente quer avançar. Ok? Todos os dias você pode visualizar isso. E a mulher de Provérbios, ela sorri para o futuro porque ela está plantando coisas boas. Porque ela imagina as coisas boas. Porque ela é uma mulher de virtudes. Porque ela sabe o que ela quer na vida, ela tem metas claras, objetivos, ela tem uma visão. E ela também anda por fé, que é o próximo princípio, 8º princípio. Hebreus 11:1. Vamos para Hebreus 11:1. Deixa eu achar aqui. Achei. Eu amo esse versículo. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. O que você está esperando? Pensa, se só está esperando coisa ruim, vai acontecer coisa ruim, tá? Porque olha só, a evidência das coisas não vistas. Então, pensa, a pessoa que fala, eu não tenho fé, mas eu não tenho fé que essas coisas boas vão acontecer, sei lá. Mas ela fica pensando nessas coisas ruins e alimentando esses pensamentos infelizes, ela vai atrair isso para ela. Porque ela está tendo fé, ela está acreditando naquilo. E aquilo vai se tornar uma crença para ela e vai se tornar autorrealizável. E ela está ligando na terra. Então, o justo, ele tem que andar por fé. E assim, gente, não é só fé no modo religioso, mas é a fé interna. Que as coisas que você quer podem acontecer, mas você tem que se preparar. Você tem que amadurecer. Você tem que buscar conhecimento. Você tem que declarar, tem que profetizar, tem que se abençoar e abençoar a sua vida. Você tem que saber, bom, eu quero esse caminho, eu quero isso futuro, eu quero conquistar essas coisas. E é se alinhar com isso, alinhar suas escolhas, as suas decisões, a sua mente para essa jornada. É o processo, é a rotina. Ah, mas eu não tenho rotina. Sim, você tem, mas é que ela não está funcional para te tornar uma pessoa eficaz, para te tornar uma pessoa com um desempenho e um potencial que você nunca viu. É quando você começa a fazer coisas diferentes. Porque senão você não vai chegar no fim que você quer. Você vai sempre estar fazendo a mesma coisa. E não vai se evoluir de forma interior, de forma interna. Ok? 9º princípio. Cuide do seu estilo de vida. Pense que os hábitos bons, eles não são hábitos. Eles são o seu estilo de vida. Eles são quem você é. Então, pensa assim, se você fica sempre nas redes sociais, o que você está construindo para a sua vida? Uma mente acelerada. Você está gastando o seu tempo. Você está gastando o seu vigor. Você está gastando a sua energia. Se você acorda, a primeira coisa que pega é as redes sociais, aonde que você está mirando a sua mente? Você está crescendo com isso? Você está amadurecendo fazendo isso? E uma pessoa, quanto mais consciente ela se torna, mais ela entende que ela precisa buscar conhecimento.
mais ela entende que ela precisa evoluir, mais ela entende que o que ela sabe, na verdade, é pouco. É por isso que ela se cobra mais. Mas ela entende que, para ela alcançar grandes coisas, ela precisa ser uma grande pessoa. Então, os rituais, eles são importantes. Você moldar o seu ambiente para que você tenha uma boa noite de sono. Uma pessoa que dorme mal, ela não emagrece, ela não pensa de forma inteligente. Ela é reativa. Então, é a gente cuidar disso. É a gente pensar, o meu estilo de vida vai me levar para onde? Se alimentar bem, gente, não faz sentido você querer sucesso na sua vida, ser uma pessoa eficaz, se você fica comendo um monte de carboidrato, um monte de açúcar na sua corrente sanguínea, porque isso vai te deixar muito letárgica. Isso vai te deixar deprimida, sem foco. Você não consegue focar na sua vida. Eu lembro quando eu estudava na escola, eu não conseguia ter foco, eu não conseguia pensar. Por quê? Eu só comia doce. Só bolachinha, pães e um monte de açúcar na minha corrente sanguínea. Você fica letárgica. Você fica cansada. Isso não é normal. Não normalize viver cansada. Viver com pensamento lerdo. Viver lerda na vida. Isso não é normal. Ok? E claro, coloque sua vida espiritual em ordem. Gente, Deus quer a nossa primícia. Ele pede isso. Ele ia ao encontro de Adão e Eva. E ele quer ir todos os dias ao nosso encontro. Porque ele sabe que isso vai fazer bem pra gente. Então, leia a Bíblia todos os dias, de preferência de manhã. Você está renovando o seu interior, renovando a sua mente. E aí, no lugar da ansiedade, você vai viver com ousadia. Você vai viver com coragem, você vai viver uma vida de poder. E você vai construir uma vida boa. E sabe, quando você começa a mirar a sua mente no momento presente, você sempre começa a estar mais consciente que a preocupação e a ansiedade não vai te levar a lugar nenhum. E a preocupação e a ansiedade, na verdade, elas vêm também de você não prestar atenção no que está na sua frente. De você não viver o presente. O presente, ele é a coisa mais valiosa que você tem. Mas você está tanto vivendo no futuro que você não consegue prestar atenção no porquê essas situações parecem tão insuportáveis. O porquê que isso está sufocando você. E a ansiedade, ela nos coloca em um túnel na onde nós não conseguimos enxergar e analisar melhorias. E nos faz mergulhar em um poço de dúvidas, inseguranças e vários fantasmas exagerados e possíveis situações apocalípticas que nunca vão acontecer. E aí não deixa você olhar para as maravilhas que está acontecendo na sua vida no momento presente, ou nas maravilhas que você é. Porque você só fica focando, eu sou ansiosa, eu sou isso, eu sou aquilo. E não olhando nas bênçãos que você é, o meu marido. E tudo isso tem um custo. A ansiedade tem um custo na sua vida. Tem um custo cognitivo. E aí tira o foco da tarefa que está diante de nós. Então, o segredo não é você não sentir ansiedade. É você não ser ansiosa. O segredo não é você não sentir medo, é você não ser amedrontada. E sabe qual é a palavra que mais tem na Bíblia? Não temas. E não temas também está ligado a não andar ansiosa. Então, troca essa ansiedade por ousadia. Regule as suas emoções. Busque a inteligência emocional e a sabedoria acima de todas as coisas. Acima de ouro e prata, acima de um corpo top. Porque de nada vale você ter um corpo dos sonhos se você não tem inteligência emocional. Se rouba a sua alegria. Então, que a gente possa sempre se lembrar disso. Sempre voltar para esse lugar que a ansiedade te coloca em tudo. Ok? Ficamos assim? Muito obrigada por me ouvir.